Capítulo 7 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. O mês de junho chegou com suas manhãs muito claras e muito brasileiras, manhãs que os filhos da ilha de São Luís malbarataram, apesar de serem talvez as mais belas do mundo. Aparecem os primeiros ventos gerais que, com a atividade de novos criados admitidos ao serviço da natureza e que desejam agradar a ama, varrem cuidadosamente durante a noite o tapete azul do céu, as estradas do campo, as ruas da cidade, penteiam as cabeleiras frondosas das árvores, a plumagem das campinas, purificam a água que se torna fria e clara. E lá pela manhã, quando o patrão eterno abre a esplêndida pupila do horizonte, corre e percorre por toda a bela ilha uma nova vida, uma atividade feliz, cheia de saúde e bom humor, que se bebe pelos olhos na luz lavada e fresca, pelos ouvidos no pipitar estridente das andorinhas, pela garganta na água pura e no ar sadio, e, enfim, pelo coração no azul imenso, que se estende de norte a sul, de nascente a poente, sem o menor e mais passageiro vestígio de nuvem. É um infinito igual, inteiriço, sem pregas, sem falhas, um deserto de pedra azul, onde a luz do sol escorre com a transparência dourada do magnífico salterne. Há nos ares um aspecto de riqueza e de luxo. A claridade celiflua derrama-se como ouro líquido sobre as árvores, rios, telhados e calçadas. A gente bem conformada acorda essa manhã lépida, depois de um sono completo, bebido de um trago por todos os sentidos, e não resiste ao convite dos ventos gerais e aos reclamos da bela manhã. Veste-se rindo, cantando e vai para a rua, para o campo, mete uma flor na lapela do fraque, agita a bengala com energia, corre, fala muito, cria amigos, perdoa injustiças, faz esmolas, come bem e bebe melhor. Era assim a manhã da véspera de São João. Raimundo, muito cedo, achara-se de pé e a caminho em companhia de Maria Barbosa, Manuel e Ana Rosa, para o sítio onde devia se realizar a grande festa do tempo do coronel. Maria Barbosa arrependia-se de não ter esperado o bonde das 6 horas e, de cansada, sentou-se com o genro nos bancos de uma quinta. Raimundo continuava a andar distraidamente com Ana Rosa. Principiava ao nascer do dia com a fraqueza e a engraçada ingenuidade de uma criança. Incontestavelmente há um quê de inocente na madrugada. Se o dia tem uma alma, uma expressão, uma língua, essa é a luz do sol, e seus primeiros e vacilantes raios são como a linguagem incompleta, porém doce e inocente do menino que principia a falar. A aurora produzia, por conseguinte, o efeito de uma criança loura, rosada, cheia de risos descuidados e de estremecimentos vitais. Raimundo parou ao lado de Ana Rosa, sem poder conter o entusiasmo. Veja, prima, como é belo tudo isso! Como o céu está inteiramente azul! Que belo efeito produz o campo a estas horas! E chamava-lhe a atenção para as matizações dos planos afastados, para os fios de luz que se filtravam por entre folhas na penumbra das árvores, para as gotas de orvalho que cintilavam como diamantes, para a selagem cor-de-rosa dos casebres ao longe, onde pasciam bois e atrelavam-se grandes feixes de capim. E os carros da roça passavam gemendo como de uma agonia, e os caboclos, em um andar sacudido e ligeiro, vinham da Vila do Paço, com as mulheres e filhos, vender à cidade o peixe moqueado, os beijus, o azeite de gergelim, a massa d'água e a macaxeira. Ana Rosa parecia outra,
toda despreocupada e alegre. Parecia ter voltado a um de seus dias endiabrados e joviais do tempo de colégio. Os ventos gerais como que levantavam a ponta do véu sombrio de melancolia que lhe trouxera a puberdade e juntavam agora a todos os seus atrativos de mulher mais os encantos da criança travessa que salta, grita e corre sem responsabilidade, sem risco e sem cerimônia. Raimundo, para quem eram muito naturais essas mudanças produzidas pelo exercício, pelo ar e pela distração, acompanhava-a com um olhar amigo e carinhoso, deliciando-se de a ver tão bem disposta e interiormente resolvido a fazer Manuel repetir aqueles passeios como tratamento conveniente à constituição médica da filha. Dê-me o seu braço, primo. E arquejando, Ana Rosa agarrou-se ao braço de Raimundo. Ah, cansada! Olhe como tem hoje tão boa cor, hein? E Raimundo, com a cabeça vergada, não lhe tirava os olhos de cima. Sabe de uma coisa, prima? Disse ele sem transição. Você hoje está bonita como nunca. Você está me debicando, seu velhaco. Por que não foi dizer isso mesmo a papai? E Ana Rosa quase não podia falar de cansada. Ora essa, como podia dizer se é a primeira vez que a vejo tão linda? Deveras, hein? Deveras, sim. Não sei porquê, mas sinto-me hoje muito mais contente com a prima. Olhe, vou dizer-lhe com franqueza, esta manhã não sei o que me inspira, o que me faz por dentro. Creia que eu mesmo me desconheço, talvez não acredite, mas ao vê-la assim, satisfeita, remoçada, feliz, sinto coisas esquisitas. Por exemplo, nesse instante a ideia de minha gravidade normal, aquela sisudez minha habitual, parece-me agora tão ridícula, tão afetada. Lamento ter desperdiçado tantas madrugadas. Choro as muitas vezes que adormeci sobre os livros frios do direito, ao raiar de uma bela manhã como esta. Compreendo agora que todo o estudo de um curso, tudo o que nos explicam os professores da academia, não vale a lição que em algumas horas me dá esta grande mestra. Mentira! É verdade, sinto que a bela vitalidade desta manhã e a alegria da prima despertam em mim a mocidade que eu emdebalde fazia por sufocar. Sinto vontade de correr de mãos dadas às suas, é coisa bem singular, mas tenho saudades vagas de algum objeto que não sei bem o que é. Sinto nostalgias de uma outra vida estranha, desconhecida. Quero prender alguma coisa que foge, que se evapora. E insensivelmente tomou as mãos de Ana Rosa. Não faça caso, deixe-me dizer-lhe destas coisas. Sinto que a estou amando, minha prima. Sinto que vou adorá-la muito, muito. Parece-me que estas árvores, esta terra, toda esta seiva, toda esta vida que nos cerca, me acusariam se assim não fizesse. Como a natureza sabe impor, como nos obriga a amar, a sermos úteis. E Raimundo parou para fitar Ana Rosa. Como tu és bela! Ana Rosa baixou os olhos. Não, não os feches. Olha para mim. Não tens de que te envergonhar. O amor é santo e bom como o riso. O amor é o nosso melhor e mais legítimo sentimento. Cristo, filha, eternizou-se tanto porque foi o homem que mais soube amar. O ódio, sim. Esse é que é vergonhoso, feio, imoral, indigno do coração de uma mulher honesta. E Raimundo continuou a fitá-la, surpreso de a ver tão irresistível. Efetivamente, Ana Rosa estava de uma simplicidade encantadora. Trajava um vestidinho leve de linho pardo, enfeitado de cadarço branco, um chapéu chato e desabado de palhinha da Itália, que dava a doçura de seu rosto, as meias tintas e a frescura de uma aguarela moderna de Giacomelli. Os cabelos castanhos caíam pelas costas, presos na extremidade por um lacinho de fita cor-de-rosa. Do colarinho alvo, dobrado sobre o peito, saía a garganta branca e carnuda, formando deliciosas curvas. Um medalhão de ônix destacava-se da palidez macia do colo, cujo princípio a gola do vestido mostrava com uma avareza de judeu.
Raimundo contemplava tudo isto, fazendo naturalmente as mesmas considerações que Margarida despertou no coração virgem do Dr. Fausto. Tenho sido um parvo, pensava ele. Tenho a felicidade ao meu lado e quero ir procurá-la mais longe. Nada é tão bom como o amor e a família. Amanhã é o dia de São João. Peço-a em casamento. Ana Rosa, toda enleada e sorrindo de olhos baixos, torcia e distorcia entre os dedos o cabo de sua sombrinha de seda preta. Chegaram ao sítio e Raimundo confessara gozar naquela ocasião a mais feliz hora de sua vida. Sentia-se bem, alegre, estranhamento pilhérico. Fez pasmar o seu bom humor. Quase abraça a velha Amância, que se afastou benzendo-se, credo, pra lá mandados. Amância já lá se achava desde a véspera, preparando, arrumando, ralhando com os escravos de Maria Bárbara, como se estivessem em sua própria casa. A quinta de Maria Bárbara era como quase todas as quintas do Maranhão, um lugar aprazível e sem cuidos de arte. Um portão de ferro, com um competente lampião de corrente, abria para 2 renques de mangueiras seculares, cuja folhagem compacta sombreava a terra solta do caminho e quebrava ao dia alto as agruras da luz do sol. Por um e outro lado ervesciam, sem ordem nem simetria, plantações na maior parte úteis e bem tratadas. Respirava-se o oxigênio dos canteiros de hortaliça, o cheiro fresco da salsa e do coentro. Mais para o interior viam-se tanques cheios, esverdeados de limo. As calhas sinuosas esgalhavam, suspensas por estacas de acapu. Grandes e silenciosas latadas dependuravam as abóboras, as favinhas, os jurumus e maracujás de todos os tamanhos, desde o do limão até o da melancia. Ainda mais para o interior destacavam-se, em qualquer dia do ano, o verde escuro das jaqueiras e árvores de fruta-pão, com as suas folhas enormes e recortadas, a mole de folhagem miudinha dos eternos tamarindeiros, os grupos elegantes de genipapeiros, pitombeiras e goiabeiras. Em outras partes da quinta adivinhavam-se os olhos d'água pela abundância das jussareiras. Parasitas de 1000 espécies enfeitavam com suas flores caprichosas os troncos das árvores, os pombais, as estacas, em uma variedade prodigiosa de cores, e de todos os lados ouviam-se chiurear passarinhos e viam-se rolas a mariscar na relva. No fim da alameda de Mangueiras, alvejava a casa com seu jardinzinho ao lado, suas plantações ao redor, uma dessas casas acaçapadas que se encontram frequentemente em quintas maranhenses. Grande telheiro quadrado, telha-vã, formando bico na cumieira e amparado nas 4 faces por toscos moitões de piqui, pintados a verde Paris e firmados em parapeitos de pedra e cal, mais altos para o lado de fora do que para dentro. Bem no centro deste grande alpendre, um quadrado menor de paredes de adubos, caiadas de alto a baixo e distanciadas regularmente dos parapeitos o intervalo de uns 20 palmos seguros. Estes intervalos eram a varanda e aquele quadrado os quartos para acomodações da família. O chão da casa era todo forrado de tijolos de barro vermelho. Na frente da varanda havia uma cancela, 3 degraus de cantaria, jasmins da Itália, bancos de pau e uma porção de trepadeiras que galgavam os moitões e encarapitavam-se pitorescamente no telhado. Fora esta quinta a menina dos olhos de Maria Bárbara. Aí passara ela grandes delícias no tempo do coronel. Era uma vivenda arejada e sadia, mas há 10 anos e tanto, desde que a velha foi fazer companhia à neta, achava-se entregue aos cuidados do português Antônio e ao trabalho de 3 pretos velhos que iam diariamente à cidade vender hortaliças, flores e frutas em grandes tabuleiros de madeira. Às 6 horas da manhã chegou o bonde com os convidados. Trazia música. Era uma surpresa do Casusa, e este, empoleirado na plataforma do bonde, radiante, dava vivas a São João, vivas ao belo madamismo maranhense, vivas à música.
e os músicos entraram a tocar asnaticamente o hino nacional. O Casusa, fora de si, rouco já, um bocadinho picado de conhaque, cujo corpo de delito trazia a tiracolo, enforcado em um pedaço de cabinho, saltava, ia e vinha, dispunha lugares para a música e singrava por entre todos, atravessava o bonde com as senhoras assentadas, machucava nas costas dos bancos os dedos das pessoas que desciam, provocava gemidos, fazia rir, deu um beijo em Dona Amância, que o chamou cachaceiro, pancada, moleque. Bateu na barriga de Manuel, que o exprobava de haver se incomodado, feito despesas, contratado músicos. É gosto, seu Manuel, não faça caso. Hoje há de sair cinza nesta pândega. No entanto, os convivas saltavam do bonde. O Freitinhas foi o primeiro a descer, todo vestido de brim branco de Hamburgo, irrepreensível, sobrecasaca de botões de osso, uma enorme cadeia de cabelo prendendo o relógio e dependurado dela um anel de ouro maciço, onde se lia esmaltado: Saudade. Trazia, por amor do pó, umas vidraças azuis que lhe davam à grande fisionomia o tom pitoresco de uma casa de campo, um chapéu de feltro branco, peludo, alto, a que os gaiatos da província chamavam carneiro, e do qual o dono contava maravilhosas propriedades. Era uma pena, dizia. Podia a gente machucá-lo à vontade sem ofender o pelo, de bom que era. Custara 20.000 réis, mas valia 50 de olhos fechados. E com a bengala de unicórnio e castão de ouro debaixo do braço, ajudava com dificuldade sua gorda lindoca a descer do carro. As meninas Sarmento, acompanhadas da tia, de Eufrasinha e de um cachorrinho felpudo que vinha em companhia desta, saltaram com grande espalhafato de risos, latidos, vozes e cores vivas das fitas, dos chapéus e das sombrinhas. O cabelo Sarmento ostentava-se como nunca em cachos acastelados e floridos. O cônego, todo discretamente risonho e com suas roupas melhores, vinha acompanhado de um padrezinho magricela que fizera na província uma reputação só a cantar ladainhas. Chamavam-no Frei Lamparinas. O Sebastião Campos, vestido como Freitas, de branco, porém de paletó e chapéu do Chile, saltava abraçado a uma grande cesta de busca-pés, pistolas, carretilhas e bombas. É o mantimento, respondia ele aos olhares curiosos. O Sebastião Campos tinha paixão pelos fogos. Sou perdido por isto, dizia, mostrando uma luva grosseira de sola com que tocava os formidáveis busca-pés. Nos sábados de aleluia era seu luxo queimar um Judas de fronte de casa. Não perdia fogo de vista nas festas de arraial e sabia fazer bichinhas, carretilhas e bombas. Havia também 2 novos tipos que vieram à festa, um por convite do Manuel e o outro por o de João Roberto. O convidado do primeiro era o Joaquim Furtado da Serra, bom homem do comércio, muito amigo da família, tapado como um ovo e bom como a farinha. Era um tanto boi, pesado e bom. Só entendia e conversava sobre negócios, gostava de fazer bem e era membro de várias sociedades filantrópicas. Vivia contente de sua vida, cheio de amigos e obsequiados. Estava sempre a rir-se e a falar em suas 3 filhas. Não queria comendas nem grandezas. Contava a todos como principiara a vida no Brasil, descalço, com o barril às costas, e gabava-se razoavelmente de sua atual independência e boa posição. O outro era um tipo de 22 anos, magro, puxado, muito penteado e muito míope, com as unhas burnidas, o colarinho enorme e os pés apertados em botinas de polimento. Estudava no Liceu da Província e era tão pulha com a sua corrente de plaqué, sua moeda de 2 vinténs no lugar do relógio, seus brilhantes falsos e sua bengalinha sempre equilibrada entre o indicador e o index da mão direita, como era com seu francês e com as suas produções literárias. Tinha uma grosa de recitativos e acrósticos inéditos e publicados, a que chamava
pomposamente seu tesouro. Fazia e adivinhava charadas, gostava de satirizar tudo e todos em versos detestáveis, porque todos se riam dele. Era bastante adulador, hipócrita, má ortografia e com um cestro velho de filar cigarros. Chamava-se Boaventura Rosa dos Santos e era conhecido por Dr. Faísca. Entraram todos em casa numa desordem, seguidos da música que atropelava uma polca do Colás e de uma intempestiva carretilha que soltara Sebastião. Houve sarilho. José Roberto, debaixo de tempestuosa descompostura, obrigara Dona Amância a dar meia dúzia de voltos pela varanda, indo ambos a cair, perseguidos pelo Joly, sobre um banco de paparaúba. Joly era o cãozinho de Eufrásia. No furor da valsa, desprendera-se o coque de Amância e fora parar à quinta. Joly saltara-lhe logo atrás e destripava-o freneticamente com os dentes. Olhe, seu Casusa, gritou a velha quase sem fôlego, você não me perca o respeito, seu pica-fumo. Quando tomar suas monas, meta-se em casa com os diabos, credo. Que cachaceiro acabado! Vá tomar liberdades com uma da sua igualha! Diabo dos sem-brios! O coque foi arrancado das garras de Joly e restituído à dona. Vejam, vejam em que bonito gosto me puseram o meu rico coque de pita. Parece uma rodilha de limpar panelas. Diabo da brincadeira estúpida! É melhor que, em vez de criar xirimbabos, cuidasse cada um de sua vida, que teria bem de que cuidar. E voltando-se para Sebastião, mas o culpado foi você, seu Sebastião, com você é que me tenho de haver. Não posso perder meu coque novo. Novo o quê? Contestou Casusa. Eu vi pular de dentro uma aranha. Não me desminta, seu mal-criado. Está bom, meus senhores, deixem-se disso, interveio Manuel, e vamos ao café. Mas o meu coque? A senhora terá outro coque, descanse. Mal terminado o suculento café, tocou-se e dançou-se uma quadrilha, na qual Casusa, de par com Eufrásia, fez o que ele chamava pintar o padre, ditado que sobremaneira escandalizava o especialista das ladainhas. Este frei Lamparinas era um homenzinho seco, feio, filho da província de São Paulo. Nunca conseguira ordenar-se em razão de sua extremada estupidez. Soletrava ainda as ladainhas que recitava há 30 anos. Os rapazes do liceu mexiam com ele e atiravam-lhe mamões verdes por detrás do muro do convento do Carmo. Lamparinas nunca conseguiu entrar com o latim e tinha uma biografia engraçada e cheia de disparates, porém todos diziam com ar de proteção que o padre Lamparinas era um bom homem, que nunca fizera mal a ninguém. O chorado, venha o chorado, gritavam do fundo da varanda a bater palmas. E a música, sem se fazer rogar, gemeu a lânguida e sensual dança brasileira. Incontinente, Casusa e Sebastião pularam no meio da sala e sapatearam agilmente, com barulho, estalando os dedos e requebrando a cabeça e os braços. Em breve arrastaram o Serra, o Faísca e o Freitas. E as moças, chamadas pelos dançadores, entraram na irresistível brincadeira. As moças rodavam na pontinha dos pés, o passo miudinho e ligeiro, os braços dobrados e a cabeça inclinada, ora para um lado, ora para o outro, estalando a língua contra o céu da boca em uma volúpia engraçada e original. Os velhos babavam-se. Quebra! Gritava o Casusa entusiasmado. Quebra, meu bem! E regamboleava furiosamente a perna. O chorado chegara à sua fase de loucura. Ninguém mais estava quieto. Os velhos expectavam, acompanhando a dança com um movimento de corpo e palmas cadenciadas e espontâneas. Bravo, assim, seu Casusa! Picadinho, picadinho! De repente ouviu-se um trambolhão e um grito. Era o Faísca que cedera a um cambite do Casusa e na queda se agarrara ao tornozelo de Maria do Carmo. Todos riram. Credo, pois este homem não me queria agarrar a perna? Cruz, capeta! Não aumente, minha senhora, foi no tornozelo, este ossinho do pé. Mas eu tenho muito cócega, e depois do defunto Espigão ninguém mais tocou-me no corpo.
Daí a pouco chamavam para o almoço e o divertimento continuou sem interrupção. Entretanto, na casa de Manuel passavam-se coisas bem diversas. No dia de São João nunca se abrira o armazém de Manuel e nesse ano a véspera caíra em um domingo. Eram 2 dias cheios, como dizia satisfeito Vila Rica. Os caixeiros estavam em plena liberdade, não tinham superior nesse dia e por isso sentiam a melhor disposição. De véspera foram para o sítio Benedito e mais uma preta, carregados de fogos e dos paramentos necessários à armação do altar. Na madrugada do dia foi a Brígida, em companhia de Mônica. Dona Amância já lá estava para tomar conta de tudo. Era de costume irem todos os caixeiros para o sítio nesse dia. Não havia, por conseguinte, necessidade de ficar escravo algum em casa. O quarto dos caixeiros tinha um aspecto domingueiro: botas engraxadas sobre os baús, as roupas de casimira escovadas, camisas de fora esperando a serventia e um cheiro ativo de vidros de extrato que se desarrolham. Seriam 8 horas da manhã. Apesar, porém, do aspecto festival dos rapazes, Dias conservava-se em mangas de camisa a varrer o quarto. Então você não vem, seu Dias? Perguntou-lhe o cordeiro, ocupado em enfiar um par de calças cor de alecrim. Vão andando, eu já vou. Os três seguiram e o Dias, encostando o cabo da vassoura no queixo, ficou pensativo, porém mal ouviu bater embaixo o trinco da porta, atirou a vassoura para um canto e desceu cautelosamente à varanda. A casa tinha a tranquilidade saudosa de um lugar abandonado. Só o sabiá chilreava na gaiola. O caixeiro predileto de Manuel fechou a chave à cancela de madeira polida que separava a varanda do corredor e, depois de olhar em torno, seguiu sorrateiramente para o quarto de Raimundo. Quem assistiu à inspeção passada por Ana Rosa não precisa acompanhar o novo bisbilhoteiro. Ele, não com a curiosidade amorosa da outra, porém frio, calculado, com a prudência de quem sabe que está cometendo uma bandalheira, abria as gavetas, lia os papéis escritos, revistava as algibeiras da roupa estendida no cabide, folheava os livros, examinava tudo, esgarafunchava todos os cantinhos, colhendo daqui e dali aquilo que lhe parecia aproveitável aos seus planos. Em uma das gavetas encontrou um folheto de capa esverdeada. Guardou-o logo, depois de ler-lhe o frontispício. E depois de uma minuciosa revista, abandonou o quarto, sem deixar vestígio algum do que fez. Dirigiu-se em seguida ao aposento da filha de Manuel. Teve, porém, uma contrariedade. A porta estava fechada. Revistou todos os cantos da varanda, mas a chave não apareceu. Dias subiu rapidamente ao mirante e voltou com um pedaço de cera com que modelou perfeitamente a fechadura do quarto de Ana Rosa. Depois passou ao de Maria Bárbara, experimentou a porta, também estava fechada, mas havia um postigo. Dias espremeu-se por ele. O aposento de Maria Bárbara tinha um caráter velho e asseado, condizia com a dona. Sobre uma cômoda antiga, de pau-santo, com puxadores de metal amarelo e coberta por um oleado bastante gasto, equilibrava-se um oratório de madeira, caprichosamente trabalhado, cheio de uma porção variada de santos. Havia de casca de cajá, de gesso, de barro vermelho e de porcelana. O Santo Antônio de Lisboa, vindo de encomenda da pátria, com o pequeno ao colo, lá estava, muito rubincudo e lustroso. A Santana, ensinando a filha a ler, um São José de cores detestáveis, muito vivas, um São Benedito afetadamente pintado de preto e vestido de frade, um São Pedro cujas proporções faziam-no criança ao pé dos outros, uns santinhos pequeninos e caricatos que a gente não podia ver sem rir e que se escondiam no pedestal dos outros, e finalmente um grande São Raimundo Nonato, calvíssimo, barbado e com um cálice na mão direita. No fundo do oratório, litografias vulgares de carregação representavam Santa Filomena, a fugida de São José com a família, Cristo crucificado e outros motivos religiosos. O grupo dos santos ressentia-se de uma falta.
Era a de São João Batista. Sobre a cômoda havia ainda 2 castiçais de latão enfeitados de papel rendado de cor e com uma vela de cera meia gasta, um grupo de gesso representando a Sagrada Família e um menino Jesus metido na redoma por causa das moscas. Encostado à parede, uma palma de pindoba benta que, segundo a voz do povo, tinha a virtuosa propriedade de apaziguar os elementos em dias de tempestade. Além desta, mais 2 outras palmas casquilhas enfeitadas de flores artificiais de pano ordinário e mala cacheta guarneciam pela parte interior os 2 ângulos traseiros do oratório. A dona do quarto, não contente com a sagrada concorrência da cômoda, tinha ainda dispersa pela parede uma mesclada coleção de gravuras, litografias, cromos litográficos, águas fortes, representando santos mal desenhados e orações milagrosas e disparatadas, do Monte Serrate, do Parto, de Santa Filomena, da Virgem e outras mais, com que de vez em quando os tipógrafos exploram velhacamente a ignorância do povo. Defronte do oratório simetrizavam 2 molduras, uma de pinho dourado, francesa, e outra de pau cetim amarelo, brasileira. Eram 2 panos de tapete. No da moldura amarela lia-se no centro as iniciais MRS, Colégio da Trindade, em 1838, e na outra ARSS, e uma data muito mais recente. A julgar por essas declarações, os 2 panos pertenciam a Mariana e Ana Rosa, mãe e filha. Tudo isto foi minuciosamente esgaravunchado pelo Dias. Lia as horas marianas, apalpava as roupas, cheirava os objetos, provou a ponta do molho de fumo, com que dizia a sogra de Manuel, esquecendo passados dissabores, e quando já não tinha por dar fé, ficou a refletir até que acendeu a vela de cera e, afinal, carbonizou na chama o rosto rochunchudo e vermelho de São Raimundo. O pobre santo parecia, depois do processo, um carvoeiro. Estava tão negro como São Benedito. Satisfeito dos planos que traçara, Dias sorriu, colocando de novo a imagem no lugar em que a encontrara, e saiu apressado, por lhe parecer ouvir mexer na porta da rua. Enganara-se. Daí a meia hora, vestido de pano preto, chapéu de feltro e cabeça baixa, o acreditado caixeiro de Manuel Pescada palmilhava ao sol quente o caminho grande, com destino ao sítio da sogra do patrão. Fim do capítulo 7. Gravado por Adriana Sacioto.